Bem, pessoal, bom dia. Vilhena, hoje dia 18 de fevereiro de 2020, a gente vai falar um pouquinho, tema da aula 2, sobre semiótica americana, e falar do signo. A gente vai fazer uma teoria aí, abordar aspectos bem simples da teoria geral do signo. E hoje a gente vai falar a respeito da fenomenologia e da teoria semiótica, qual a relação que tem entre a fenomenologia e a teoria semiótica. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar da fenomenologia é que é uma ciência, é uma epistemologia, ou seja, ela é uma base um fundamento filosófico onde a gente reconhece o conhecimento ou adquire o conhecimento a partir da percepção do objeto, desconectado de certas coisas e certos aparatos dialéticos ou de certos aparatos históricos. Então a gente reconhece o objeto por ele próprio, pelas suas qualidades ou pelas suas propriedades definidoras. Então eu olho para essa garrafa e eu não vou ver aqui o histórico de construção dessa garrafa lá na indústria, ou o conceito da garrafa, mas eu vou ver as propriedades da garrafa, como a cor vermelha, a tampa preta, a dimensão dela, o formato, a ergonomia dela. Então, isso é um aparato fenomenológico. A semiótica ela é altamente fenomenológica, porque o Charles Sanders Peirce ele queria construir uma ciência por categorias de percepção. Então ele estudava como a gente entra em contato com o objeto, as categorias de percepção, e nessas categorias ele foi construindo várias categorias, mas basicamente elas sempre estavam ligadas a uma tricotomia, a três, né? A esse número triádico de três categorias aí. E que a gente pode perceber, por exemplo, só a caráter de exemplo, não é a base desse vídeo, para ele não ficar muito longo, mas só para a gente poder entender a primeira idade, a secundidade e a terceira idade, né? Mostrando aí um slidezinho aí, quer dizer, a primeira idade, a secundidade e a terceira idade. Se a gente for parar para pensar, na primeira idade, se a gente for pensar na questão da representação, a gente tem um signo em relação com o objeto. Se esse objeto fosse a garrafa, e essa garrafa vermelha de café, eu poderia um signo ser a cor vermelha com um pontinho preto em cima, porque eu estaria captando desse objeto a cor dele, que é uma qualidade dele. Então a primeira idade ela estaria ligada à qualidade, que já tem um vídeo aí falando da questão do ícone, mas é só caráter. Então essa primeira relação do signo ela se daria por alguma propriedade, pela qualidade do objeto. Então esse objeto tem uma qualidade que é a cor vermelha. Então a primeira idade estaria ligada à qualidade. Na secundidade, ela estaria ligada, propriamente dito, ao objeto, à existência do objeto. Então, uma parte do objeto, se eu pegasse uma parte do objeto aqui, ou uma foto do objeto, se fosse a foto do objeto, ou se fosse o nome do objeto, eu estaria sendo conduzido ao objeto. Então, se eu escrevesse a palavra aqui, garrafa de café, ela estaria me conduzindo ao objeto. Então, pela propriedade de si próprio. Ou se eu fizesse o desenho total dela, não só de uma qualidade, mas o próprio desenho dele, da garrafa. Aí eu teria secundidade. E a terceira idade, a relação se dá quando eu tenho uma atribuição, ou uma lei, ou uma ordem, ou uma norma, ou a nomenclatura. Então, eu passo a chamar essa garrafa aqui de timbu. Eu nomeio ela como timbu e não quero usá-la mais como café. Eu vou usá-la como objeto de tacar nos outros. Então, eu normatizei, na verdade, eu atribuí, eu exigi, eu criei uma lei significativa. Isso no decorrer dos tempos, as pessoas, se de repente eu anular o sentido de garrafa de café e usá-la só nesse sentido, esse conceito, quando alguém pegar o dicionário e ver a garrafa, ela vai pensar timbu.
porque eu atribuí. Isso é a terceiridade, que é o símbolo. O símbolo ele é fruto de atribuições. Tá? Então, para a gente não se estender muito, basicamente a gente tem isso. 3 relações entre o signo e o objeto. Uma relação é por qualidade, outra relação é pelo próprio signo em si, e uma terceira relação ela se daria por atribuição, que seria o símbolo. Né? Bem, esse é o fundamento da representação. É o fundamento. Lembrando que a tricotomia básica do vídeo anterior aí, a tricotomia básica, ela é o signo, ele se relaciona para com seu objeto. Então eu tenho um objeto, então eu tenho um signo, a palavra garrafa, ela possui uma relação com o objeto, que é a própria garrafa aqui. Tá? Essa garrafa, o objeto, ele determina o meu signo. Nesse caso, uma determinação pelo dicionário, pela denotação. Por outro lado, há na cabeça o interpretante, que é essa garrafa imaginada psiquicamente aqui. Ou uma sensação de uma garrafa. Não preciso ter a garrafa, mas uma sensação, uma impressão, uma lembrança, que são elementos da semiótica. A fenomenologia semiótica, ela não estuda só as coisas redondinhas, ou a imagem da garrafa que aparece na minha cabeça, mas ela estuda as sensações que vêm em decorrência disso, as impressões que vêm em decorrência disso aí. Ok? Então, basicamente, por que é fenomenologia? Isso é muito importante, porque a semiótica ela procura categorias universais para tentar explicar essa percepção da representação que a gente tem entre um signo e um objeto e um interpretante. Buscar ao máximo captar como a gente reage às coisas. E isso é muito importante. Por quê? Porque a gente vai estudar aí as reações do público, por exemplo. Quando vê uma garrafa vermelha, uma garrafa preta, uma roupa de tal cor, um corte de roupa, um determinado logomarca. Então você vai estudar essas sensações mentais, o interpretante. Se a gente fosse parar para pensar, a caráter de resumo aqui, finalizando esse vídeo, a gente poderia perceber o seguinte, que o tão importante que é para a publicidade, para o marketing, para as campanhas de modo geral, políticas, por exemplo, entender o que se passa na cabeça quando você vê um candidato, a roupa que ele está vestindo, né? Mas isso fica para a pauta de outro vídeo. Essa é a aula 2, ok? Quem gostou, curte. Quem quiser fazer sugestões nos comentários, ok? E até o próximo vídeo, até a próxima aula, que vai ser a aula 3, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais das teorias próprias da semiótica americana. E aí, roda a vinheta, terminamos o vídeo. Até a aula 3.